Fala pessoal, dando sequência aqui ao segundo vídeo, fabricação do indicador de marcha digital. Se você não viu o vídeo anterior, dá um pulinho lá, assiste o vídeo para você entender esse, porque eu dei uma explicação básica desse como funciona esse display e eu vou partir desse ponto nesse vídeo. Vou mostrar como fazer a matriz para você fazer a ligação do seu display. Por quê? Você comprou o seu display, tá? Aí o que acontece? Você quer ligar ele. Você vai conseguir ligar alguns dígitos? Sim. Só que vai acontecer o seguinte: você vai fazer o dígito 1, por exemplo, que é o nosso B junto com C, ok? Depois você vai fazer o 2, que vai ser o A, o B, o G, o E e o D. Só que quando você for fazer essa ligação no 2, como você já tem uma ligação para o B e para o C, o que vai acontecer? Quando você for querer fazer esse dígito aqui no display, você vai ligar o A. Quando você for ligar o B, automaticamente ele vai ligar o B e o C. Ou seja, o seu 2 vai virar um 6 invertido, porque você já tem essa ligação aqui quando você fez o número 1. Então, para não acontecer isso, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos usar um diodo, tá? Que é essa pecinha aqui. Se eu consigo dar um foco. Esse diodo, ele funciona da seguinte forma. O símbolo dele é quase que o mesmo do LED. Algum circuito ele vai vir com alguma indicação indicando que é um diodo e não um LED. Mas é praticamente o mesmo símbolo. Que seria praticamente isso aqui, ó. A peça em si, né, que é parecida com um resistor. Aonde tem esse traço, na peça vai ter uma faixa preta, ok? Onde vai estar indicando o nosso cátodo, o nosso polo negativo, e aqui o nosso polo positivo. Ou seja, a energia aqui ela vai ter que entrar sempre negativa e aqui ela vai ter que entrar sempre positiva. Por isso nós vamos fazer a ligação do display com esse diodo, que nós vamos conseguir burlar isso aqui. Ó. Eu vou conseguir fazer o 2 sem que acenda a minha letra C. E depois eu vou conseguir fazer o 3 acendendo a minha letra C e apagando a minha letra E. E assim por diante. Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer um circuito aqui, que é o seguinte. Eu vou colocar uma luz de seta no painel. Né? Eu quero colocar uma luz de seta no painel. Sempre quando eu acionar a seta do lado esquerdo ou do lado direito, aquela luz do painel ela vai acender. Ok? Então eu tenho aqui o seguinte esquema. Tenho lá o meu LED no meu painel. Eu quero, quando eu acionar a seta do lado direito, eu quero que esse LED aqui ele acenda junto com o lado direito, certo? Depois, eu desligando ele, quando eu acionar a seta para o lado esquerdo, eu quero que o painel também me sinalize que a seta do lado esquerdo também está piscando. Com esse sistema aqui eu não consigo fazer isso,
porque aqui eu tenho um LED normal, né? Polaridade positiva, negativa, um resistor. Aqui a minha polaridade negativa ligada na polaridade negativa dos outros dois LEDs. A minha polaridade positiva com o resistor. Aqui a minha outra polaridade positiva com o resistor. Então, aqui é o negativo. Aqui é o positivo e aqui é o outro positivo. Quando eu aciono o meu lado direito, por exemplo, não tendo um diodo, o que vai acontecer? A energia ela vai vir, ela vai passar para esse LED, vai acionar esse LED, ok? Aí vai vir, vai passar por esse resistor, vai acionar esse LED, aí ela vai continuar, vai vir e vai acionar esse outro LED, ou seja, os 3 LEDs irão acionar quando eu acionar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque a energia está passando em todos eles, tá? Quando eu coloco um diodo entre um LED e outro, eu inibo isso. Eu faço o quê? Quando eu acionar o lado direito, eu vou apenas acionar a seta do lado direito e lá no meu painel vai estar acionado. Depois eu aciono o lado esquerdo, esse lado vai apagar e esse lado vai acender junto com o painel. Eu vou colocar aqui o diodo e refazer todo o sistema novamente para vocês entenderem como é que o diodo funciona. Bom, agora eu coloquei aqui um diodo no sistema, tá? Onde eu tenho a minha polaridade positiva, certo? Como eu disse, ó, o diodo vai ter um lado que ele vai entrar somente positivo e outro lado somente negativo, tá? Então, tá aqui o meu negativo e o meu positivo. Eu acionei a seta do lado direito. O que acontecer com a energia? A energia vai vir, vai entrar nesse resistor, na polaridade positiva do LED, vai acender o LED. Depois ela vai continuar, ela vai entrar no meu diodo, na polaridade positiva do meu diodo. Aí a energia vai vir, aqui ela não vai passar, porque aqui só passa carga negativa. Essa faixa preta indica carga negativa. Então a carga positiva quando chegar aqui, ela é barrada, tá? Aqui ela não vai passar, ela vai ser barrada. A única passagem que ela vai ter, vai ser para o meu painel. Então, quando eu acionar o lado direito, vai acionar a seta do lado direito, mais o meu painel. Como a energia ela foi barrada aqui, ela não pôde entrar aqui na parte negativa do meu diodo, ela não conseguiu fazer esse trajeto aqui, Então ela não conseguiu acionar o meu outro lado esquerdo da seta. Se eu não tivesse esse diodo, quando eu acionasse o direito, o esquerdo também ia acionar, ia ficar como pisca-alerta, ok? Agora vamos inverter a situação. Agora eu quero acionar a minha seta do lado esquerdo, juntamente com a minha luz lá do painel, certo? Então acionei, né, a minha seta lá do lado esquerdo, a energia veio, entrou aqui no meu polo positivo do LED, veio e acendeu ele, ok? Agora essa energia ela vai continuar, vai subir, aqui o diodo ele tem uma entrada positiva que está ok, ele vai vir, vamos tirar esse traço aqui, ele vai vir, vai passar pelo meu resistor e vai acionar o LED do meu painel. Aí essa energia ela vai chegar nesse outro diodo, ela vai ser bloqueada, ou seja, ela não vai conseguir acender aquela seta do lado direito. Por quê? Porque nesse tracinho aqui do diodo só entra carga negativa. Como é uma carga positiva que está vindo aqui, ela só veio para cá.
Se o meu diodo tivesse invertido, por exemplo, ó, se o meu tracinho negativo tivesse aqui, vamos supor, aí sim a carga ia entrar nesse primeiro diodo, ia para o resistor e para o LED, e depois ela ia continuar e acionar o meu outro LED lá embaixo, ok? Então isso é mais ou menos a função desse diodo no sistema. Nós vamos fazer uma matriz de diodos para conseguirmos acionar cada segmento do LED do display, ok? Usando esses diodos. Sem o diodo não é possível, tá? Tem um outro método que você utiliza um CI, que você utiliza alguns diodos. Aqui vai usar mais ou menos 22 a 24 diodos, mais ou menos. Mas você pode fazer com CI, que você usa entre 12 a 8, mais ou menos. Mas aí é um outro sistema. Esse aqui é o sistema mais fácil para você fazer essa matriz. Eu vou estar apagando isso aqui e montando a matriz, que vai ser o primeiro circuito, tá? A primeira placa de circuito, para você depois fazer uma outra placa de circuito para o display, ou seja, vai ter duas placas. Você vai ter que fazer uma placa para o display mais ou menos assim, onde você vai ver, tá, o seu display ali, encaixar direitinho, e depois com essa segunda placa você vai fazer a união dessa placa com essa aqui, com o display, ok? Aí quando você acionar a sua marcha lá na moto, que é o nosso objetivo, vamos supor, eu acionei lá a primeira, aí vai fazer a conexão dessa placa mais o display, e eu vou acionar o número 1 lá no meu display, ok? Bom, a nossa matriz ela vai ter 8 segmentos, tá? Serão 7 segmentos referente a cada letra do display. Isso já foi falado lá no vídeo anterior, tá? Mais a minha alimentação do display, formando 8 sequências aí, ok? Os pinos aqui nós já vimos lá no outro vídeo também, ó. No caso, esse aqui, o primeiro pino é referente à letra E, tá aqui. O 2 a letra D e assim sucessivamente, ok? Bom, a nossa matriz agora ela vai ter uma linha para cada segmento do nosso LED, ok? E depois, se você quiser colocar um resistor para cada segmento do LED, você pode estar colocando ele aqui antes de fazer as pontes com os diodos, ok? Pode estar colocando os resistores tudo aqui. Sendo assim, você não vai precisar colocar um resistor aqui na alimentação positiva. Se você não colocar o resistor aqui nessa sequência, um para cada segmento das letras, aí sim você tem que colocar um resistor aqui embaixo para fazer a alimentação, senão você vai queimar o display, tá? Então tem essa opção. Por quê? Se eu colocar sem os resistores aqui e somente o resistor na minha alimentação, que é obrigatório, o meu display ele vai acender. Só que o que acontece? Quando você tiver o número 1, ele vai acender, digamos que forte, tá? Quando você formar o número 2, ele vai dar uma leve diminuída no tom da luminosidade. Se você colocar um resistor para cada segmento, o seu display ele vai ter sempre a mesma luminosidade, independente de quantos LED tiver aceso. Se tiver um, ele vai estar com um tom, vamos supor, um tom vermelho claro. Depois você passou para segundo, o 2 ele vai continuar com aquele mesmo tom, tá? Se tiver um resistor apenas aqui, conforme você vai aumentando a sequência de LEDs ligado,
ele vai diminuir um pouco o tom de vermelho. Tá? É só uma dica aí para se você quiser fazer desta forma. Aqui nós vamos ter uma linha na horizontal referente ao display, a letra do display, no caso a letra A, que seria lá o meu pino 7, ok? Ou seja, se eu tivesse que ligar a minha letra E, por exemplo, eu pegaria aqui, ó, e faria uma ligação aqui, ó, com o meu pino 1.